Elisa prepara o de jejum do seu senhor. Minerva chega ali, pede desculpas por estar atrasada. Caius chega ali, olha para Minerva, logo após sorri. Com certa força, Caius bate o seu copo contra a mesa logo após, se vira para Elisa e diz: pode me servir. Elisa serve seu senhor, já Caius observa Minerva. Caius questiona Elisa, quer saber onde estão suas filhas. Elisa responde seu senhor, diz: a senhora Valéria as levou para dar um passeio. Olhando para Elisa, Caius diz: passeio? Ela quis tirar as meninas da casa para que não tivessem que suportar essa sua presença desagradável. Caius bate forte na mesa, se levanta e diz: olha para mim, serva. Já bem próximo a Elisa, Caius diz: você está satisfeita agora? Caius se vira para Minerva, pede à serva que se retire. Já a sós, Caius faz uma pergunta a Elisa e diz: você está satisfeita agora que ninguém consegue mais suportar sua presença nessa casa? Elisa responde, seu senhor diz: porque o senhor não me vende? Caius sorri, faz um gesto com sua cabeça, sinalizando não. Logo após diz: vender você? Não, eu não quero te vender. Bem próximo ao ouvido de Elisa, Caius diz: eu quero que você fique aqui e veja de perto tudo que você perdeu. A família que você jogou fora por causa dessa sua crença ridícula. Caius se senta novamente. Elisa diz a seu senhor: posso me retirar? Aos gritos, Caius responde. Elisa diz: não, você não pode se retirar. Fique no seu posto. Messalina chega ali, olha para Elisa e diz: ele ainda te mantém aqui? Messalina olha para Caius, se aproxima do rapaz. Messalina dá um longo beijo em Caius, ali mesmo na sala de jantar. Messalina e Caius se sentem à vontade para trocar carícias. Messalina dá vários beijos em Caius. Logo após, olha para Elisa, assim como Caius. Sentada à mesa, Messalina convida Caius para ir ao anfiteatro. Caius balança sua cabeça, sinalizando sim. Diz: tudo bem? Pode ser uma boa ideia, tô precisando mesmo me distrair. Messalina estende o braço em direção a Caius, que se aproxima de Messalina. Lágrimas escorrem do rosto de Elisa. Já Caius questiona Messalina, quer saber se Quintus estará no anfiteatro. Messalina responde. Caius diz: com certeza. Desde que ele se separou da sua irmã, ele não perde um jogo. Messalina faz uma pergunta a Caius, diz: você nunca me contou o que aconteceu entre vocês dois. Caius responde. Messalina diz: nada demais. Olhando para Elisa, Caius afirma que o que aconteceu já faz parte do passado. Messalina se levanta, caminha em direção a Caius. Olhando para Elisa, Messalina começa a acariciar Caius, que emite alguns sons, alguns gemidos. Elisa se retira dali sem permissão. Minerva chega ali para ocupar o lugar de Elisa. Caius observa a moça, logo após, chama pelo seu servo Lúcius. Caius diz a Lúcius: venda Minerva. Eu não preciso mais dela. Pode levá-la embora e traga Elisa de volta. Já com Elisa ali na sala de jantar, Messalina se vira para Caius logo após diz: meu amor, eu tenho uma surpresa e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vai te ajudar a relaxar. Caius e Messalina unem suas mãos, se retiram dali. Já Elisa se esforça, mas não consegue conter suas lágrimas. Já Anacleto e Magnus se encontram com Décius. Magnus diz ao rapaz: você nunca mais apareceu nas reuniões da igreja? Décius responde. Magnus diz: desde que fui transferido, eu não paro de trabalhar. Anacleto interfere na conversa, diz a Décius: estamos pensando em iniciar uma reunião pela manhã para atender a quem não pode participar à noite. Décius diz a Anacleto: eu te agradeço, mas a situação lá em casa está difícil. Além disso, eu estou prestes a ser promovido, por isso não posso me comprometer. Assim que eu me tornar um centurião, eu vou ter mais tempo. Magnus interfere nas falas de Décius, diz: o tempo é a gente quem faz. Já Anacleto diz: todos nós passamos por situações difíceis, mas não podemos deixar baixar a guarda. Às vezes, Deus permite que a gente passe por certos problemas para conhecermos o tipo de fé que a gente tem, se é aquela que só aparece quando tudo vai bem, ou se é aquela que fica ainda mais forte quando tudo vai mal. Já Décius se abre e diz: minha mãe está muito doente, eu preciso cuidar da minha família. Se eu não fizer, quem vai fazer? Com grande sabedoria, Anacleto responde. Décius diz: mas de que forma você vai ajudá-los se estiver distante de Deus? É o mesmo que tentar salvar alguém que está se afogando se você estiver se afogando também. Anacleto toca em Décius diz:
Eu sei que você está sofrendo, mas sem Deus vai chegar uma hora que você não vai aguentar, porque a nossa força tem limite e nós precisamos da força que vem de Deus. Décius agradece a Anacleto pelas palavras logo após se retira. Já sós, Magnus diz a Anacleto: o Décius não está nada bem. Tenho medo que isso possa nos prejudicar. Ele sabe que o valor para delatar um cristão está bem alto. E do jeito que Antônio deve promovê-lo só por isso. De uma curta distância, Valéria e suas sobrinhas observam Magnus. Já Magnus observa Valéria, que se aproxima. Magnus diz a Anacleto: eu ia falar de Jesus para Valéria hoje, mas acho que não vai ser possível. Ela trouxe as sobrinhas. Já Anacleto diz a seu irmão de fé: não se preocupe, se for o momento certo, Deus vai te dirigir. Valéria chega ali com muita gentileza. Magnus cumprimenta a Valéria, também as meninas. Valéria pede às meninas que esperem ali, pois precisa falar em particular com Magnus. Valéria revela a Magnus que se divorciou do Quintus. Já Anacleto se aproxima das meninas com muito respeito, as cumprimenta. Valéria vai até suas sobrinhas. A senhora estranha a presença de Anacleto ali e questiona suas sobrinhas, quer saber se está tudo bem. Já Vita e Zita reconhecem Anacleto. Zita diz: você é o amigo cristão de Elisa. Já Messalina fecha a porta do quarto de Caius, vai até Caius, toca na mão do rapaz. Retira a taça de Caius, a coloca em cima de um móvel. Messalina começa a acariciar, beijar Caius, que diz: hoje não. Caius está nitidamente desconfortável com a presença de Messalina ali. Caius foge das carícias de Messalina o tempo todo. O rapaz consegue se afastar de Messalina, dá um leve empurrão na moça por mais uma vez. Caius rejeita Messalina e diz: eu não tô afim. Com certo destempero, Messalina diz: é aquela serva cristã. Ela te incomoda, não é? Porque eu vi o jeito que ela olha para você. Já Caius responde. Messalina diz: não é nada disso. Já bem próximo a Caius, Messalina diz: deixa eu dar ela para o Petrônios. Vamos tirar esse estofo do nosso meio. Temendo pela vida de sua serva, Caius age com naturalidade. Sorri para Messalina logo após, toca no rosto da moça e o acaricia. Caius diz: meu amor, para que isso? Você não precisa se sentir ameaçada pelaquela moça. Ela é apenas uma serva. Já Messalina diz: mas eu vi o jeito. Caius interrompe Messalina, a beija, logo após diz: vamos aproveitar de outro jeito? Vamos para os jogos? Caius se afasta de Messalina, demonstrando uma falsa felicidade, diz: vamos passar o dia todo lá. Não muito distante dali, Valéria diz a Magnus: então é isso que você estava escondendo de mim o tempo todo. Magnus balança sua cabeça afirmando que sim. Magnus diz: eu sou cristão. Já Valéria diz a Magnus: o tipo de gente que não pode se envolver com quem não crê no mesmo Deus, não é mesmo? Valéria se vira para se retirar. Já Magnus cita o nome de Valéria e diz: não faz isso, sou eu. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Já Valéria se aproxima de Magnus e diz: eu também. É por isso que eu não sirvo e nem nunca vou servir para você, porque eu não sou cristã. Valéria se afasta. Já Zita fica ali e diz: Elisa fez a mesma coisa, rejeitou o pedido de casamento de nosso pai, só porque ele não é cristão. Vocês estão acabando com nossa família. Zita, Vita e Valéria se retiram dali. Já Elia afirma a sua tia que ficará ali um pouco mais. A Elia questiona Magnus, também Anacleto. A Elia diz: por que vocês estão assim? Porque vocês não podem se casar com quem não crê no mesmo Deus de vocês? Magnus faz uma pergunta a Elia e diz: você se importa se o Anacleto responder essa pergunta? Anacleto convida a Elia para se sentar e diz: vamos sentar um pouco para podermos falar sobre sua pergunta. Já sentados, Anacleto diz: você já ouviu falar nos Jogos Olímpicos? Eles só acontecem na Grécia e mulheres não podem participar. A cada 4 anos, atletas gregos se reúnem para participar desses jogos e todos eles, sem exceção, conhecem as regras de cada modalidade. Essas regras são altamente reforçadas pelo juiz, chamados relanodicar. A Elia interfere nas falas de Anacleto e diz: tá, mas o que isso tem a ver com a pergunta que eu te fiz? O que isso tem a ver com Elisa e o meu pai, por exemplo? Com sabedoria, Anacleto responde a ela e diz: tem tudo a ver. Nós, cristãos, temos um só Deus.
que é o nosso juiz e seguimos as suas regras. Quem vive sobre as regras de Deus também é protegida por elas. E isso nos traz paz, por isso, em meio às dificuldades da vida, nós não nos desesperamos, mas confiamos que Ele está no controle de tudo. Mas é como eu te disse, para a gente ter essa paz, essa proteção, nós precisamos seguir as regras do juiz. Anacleto diz, vamos imaginar que a gente está num jogo, por exemplo. Se eu respeito as regras do juiz e os demais competidores não, você acha que a gente vai ter um jogo justo? A Hélia responde, Anacleto diz, claro que não. Já Anacleto continua, diz, se eu caso com quem não serve o meu Deus, seria como se eu estivesse jogando com alguém que não respeita o juiz, que nesse caso é Deus. O que esperar de um casamento assim? Afinal, casamento é parceria. Se um cônjuge não segue os mesmos princípios que o outro, como é que essa parceria vai se sustentar com o tempo? Nós cristãos nos guardamos para o casamento porque o nosso Deus instituiu isso como algo sério e santo. Quando fazemos esse tipo de aliança com alguém, nos comprometemos a ser fiel ao nosso cônjuge até a morte. A ele e Anacleto conversam por um longo tempo. Anacleto responde uma das perguntas que é feita por Aélia. Anacleto diz, ainda não me casei. Estou me guardando para minha futura esposa. Já ele responde, Anacleto diz, é a primeira vez que ouço um homem falar assim. Eu acho que a sua futura esposa vai ser uma mulher de sorte. Anacleto responde a ela e diz, olha, eu não acredito em sorte, eu acredito em Deus. Mas eu creio que a mulher que Deus me der vai ser um presente para mim. E é o que eu pretendo ser para ela também. A Hélia se sente à vontade com Anacleto, conversa com o rapaz como se já o conhecesse há um bom tempo. Já Valéria e suas sobrinhas chegam em casa. Petrônios está ali, escuta o que a pequena Vita disse. Vita questiona sua tia, diz, tia, e se a senhora se tornasse cristã? Petrônios se levanta e diz, por que ela faria uma sandice dessa? Valéria informa Petrônios que a Hélia não está ali. Valéria estende sua mão em direção à porta, pede a Petrônios que se retire. Antes de ir, Petrônios questiona Valéria e diz, a propósito, o que vocês estavam falando sobre os cristãos? Com poucas palavras, Valéria responde. Petrônios diz, você entendeu errado. Valéria acompanha Petrônios até a porta. Ainda ali na sala, Zita revela a sua tia que está com medo. Zita diz, estou com medo, tia, o papai não é mais o mesmo e a Messalina sabe sobre Elisa. E se ela acabar contando tudo para o Petrônios? Já Vita diz, para que ela faria uma coisa dessa? O carrapato da Messalina já conseguiu o papai de novo. Já Zita diz, mas eu duvido que o papai goste dela e quando ele se cansar da Messalina, ela vai poder usar isso contra ele. Valéria tranquiliza suas sobrinhas, as abraça, pede às pequenas que fiquem calmas. Elisa chega ali. Valéria pede às meninas que vá para o quarto. Valéria pede a Elisa que se sente, pois precisam conversar. Já Anacleto se despede de ela e afirma para a moça que precisa ir. Anacleto diz, eu preciso ir, mas eu posso te levar para casa antes. Isso, se você quiser, é claro. A Hélia responde. Anacleto diz, aceito, até porque você está me devendo algumas respostas. Talvez no caminho você possa me esclarecer algumas dúvidas. Você ainda não me disse o que eu tenho que fazer para começar tudo de novo. Anacleto se surpreende ao ter ciência que a Hélia se lembra da conversa que tiveram há um tempo atrás. A Hélia diz a Anacleto, você acha que tem jeito para mim? Anacleto responde, ela diz, mas é claro que sim. Jesus, o meu Deus, se você crê nele, seja qual for a sua dor, ele vai ajudar você a superar. A Hélia interrompe as falas de Anacleto e diz, tem certeza? Anacleto afirma ter certeza absoluta que sim. Emocionada, a Hélia diz, até mesmo uma gravidez fora do casamento, sem preconceito algum? Anacleto responde a ela e diz, Jesus não te julga pelo que você faz, mas você precisa se arrepender do seu pecado. A Hélia afirma a Anacleto que foi enganada por Petrônios. Já Anacleto diz, no entanto, você decidiu se entregar ao rapaz antes que ele tivesse te assumido ainda. Ele errou, mas você também errou. Mas é como eu te disse, se você se arrepender, tudo pode ser diferente. A Hélia faz uma pergunta, Anacleto diz, como eu faço isso? Anacleto responde, a Hélia diz, se arrepender é saber onde nós erramos e nunca mais voltar a cometer o mesmo erro. Já Hélia diz, eu não vou mais cometer o mesmo erro, mas agora é tarde demais para mim. Anacleto responde a ela e diz, não, não é. Jesus vai te ajudar a superar tudo isso. Isso, se você quiser a ajuda dele, é claro. A Hélia se abre
fala dos seus medos e anseios. A ela diz: eu temo meu pai. Já Anacleto responde a ela e diz: tema a Deus. Se você crê em Jesus, ele vai te ajudar a lidar com seu pai também. Jesus pode te dar uma vida nova. Senhor Jesus, para um cristão, só Jesus Cristo é Senhor. A ela diz: agora está explicado por que Elisa foi capaz de rejeitar o papai. Apesar dele ser o senhor dela, Jesus está acima dele. Com serenidade, Anacleto diz: ele vem em primeiro lugar, e por ele, nós somos capazes de tudo até morrer. Não muito distante dali, Valéria diz a Elisa: você me decepcionou muito. Meu irmão nunca mais foi feliz. No dia em que ele poderia experimentar novamente o que é a felicidade, você o rejeita? Você é uma serva. Você tem ideia do que você fez? Do que você desprezou? Elisa escuta tudo em silêncio. Já Valéria insiste para que Elisa fale. Elisa afirma a Valéria que sente muito pelo transtorno que causou. Já Valéria responde a Elisa e diz: eu que sinto muito. Eu não devia ter te dado para ele. Você tem ideia do que a sua presunção trouxe para essa casa, para essa família? Valéria exige que Elisa olhe para ela. Olhando nos olhos de Elisa, Valéria diz: você sabia que meu irmão só está de volta com Messalina por sua causa? Pois é. Ela o ameaçou. Disse que se eles não voltassem, ela denunciaria você para o Petrônios, que vive à caça de cristãos. Mas você não se importa com isso, não é mesmo? Você só se importa consigo mesmo. Valéria usa duras palavras. Diz: o Caius está fixado em você. Mas o que eu não entendo é o porquê. O que você fez até aqui por ele? O que você renunciou? O que você sacrificou? Nada. Você só machucou Caius. O que é um absurdo, porque você não é nada. Você não vale nada. Elisa chora bastante. A moça seca suas lágrimas. Já Valéria diz: vocês cristãos são tão adoráveis. Olha só o que vocês conseguem extrair de nós. Só raiva. Elisa faz menção em pronunciar algumas palavras. Chama Valéria de senhora. Já Valéria repreende Elisa e diz: não me chama de senhora, já que você não tem nenhum respeito por mim. Valéria se direciona até o seu quarto. Antes de se retirar, Valéria diz: talvez fosse melhor que todos vocês morressem mesmo. Zita e Vita estavam ali. Escutaram toda a conversa. Zita diz: eu não aguento mais fingir que eu odeio Elisa. Zita e Vita se abraçam. Messalina passeia com Caius. Exibe o ex-capitão de guerra como se o rapaz fosse um troféu. Messalina faz questão de dizer, dá detalhes da sua rotina. Messalina diz às suas amigas: estamos indo agora mesmo assistir os jogos. E depois, Caius me prometeu que vai me levar para a festa dos gladiadores. Caius responde. Messalina diz: sim, Messalina, o que você desejar. Petrônios chega ali e diz: que bom que eu encontrei vocês aqui. Procurei pela Hélia, mas ela não estava em casa. Com falas firmes, Caius diz a Petrônios: o que eu te disse sobre não encontrar mais a minha filha? Messalina se vira para Caius e diz: meu amor, você se esqueceu do nosso combinado? Inclusive, eu disse pro Petrônios que você tinha permitido que eles se vissem. Caius olha para Petrônios. Logo após, vira seu rosto e diz: claro, mas a condição é que fosse sob a minha supervisão. Messalina toca no seu irmão. Ambos aceitam a condição imposta por Caius. As moças que estão ali, presenciando a conversa, acreditam que Caius está com Messalina de forma forçada, pois é nítido que Caius não se sente à vontade ao lado de Messalina. Caius vê que Magnus está ali bem próximo. Caius diz a Messalina: você se importa de ir na frente com seu irmão? Eu tenho uma questão para resolver primeiro. Eu te encontro mais tarde. Caius se retira dali. Messalina e Petrônios também se retiram dali. Um pouco mais à frente, um senhor se aproxima de Petrônios. Logo após diz: nós conseguimos o que você queria. Já Petrônios pede desculpas à sua irmã. O rapaz diz: desculpa, Messalina, mas eu vou ter que te deixar por um tempo. Nos vemos mais tarde. Messalina fica ali desconcertada por estar desacompanhada. Elisa faz uma visita à sua irmã de fé. Isabela se sente feliz por rever Elisa depois de tantos anos. Isabela toca no rosto de Elisa e quer saber por que a moça está chorando. Elisa é convidada a se sentar. A moça se abre com a senhora. Elisa diz: o senhor Caius e a senhora Valéria não entendem a minha fé. Não entendem que eu não posso trocar minha fé por amor a eles. Isabela
repreende Elisa. Tocando em Elisa, Isabela diz: nós não precisamos abrir mão do amor da vida, da juventude. Por conta de Deus, isso é demais. Elisa responde, Isabela diz: se nós somos capazes de tudo por amor aos outros, por que não seríamos capazes de tudo por amor a nosso Deus? Emocionada, Isabela responde, Elisa diz: sabe qual é a diferença? As pessoas, eu vejo, Deus não. A senhora interfere na conversa e diz: no entanto, foi ele que te salvou da vida que você ia ter. Interrompendo as falas daquela senhora, Isabela diz: de novo isso? Vai jogar sempre na minha cara o que Deus fez por mim? A conversa é interrompida por um irmão de fé que chega ali. Diz: Teófilo foi levado não muito distante dali. Caius conversa com Magnus. Caius diz: eu vim falar sobre a Valéria. Ela me contou que tem se encontrado com você, Magnus. Responde Caius, diz: sim, é verdade. Caius é direto, diz: você vai levar minha irmã a sério dessa vez? Ou vai continuar punindo a ela e a mim pelo que aconteceu em Jerusalém? Magnus é sincero, diz a Caius. Eu não tenho mais nada contra você. Me perdoe por ter te culpado por tudo aquilo. Já Caius responde, Magnus diz: eu só obedeci ordens, você sabe. Caius e Magnus conversam por um bom tempo. Caius se senta e diz: tem sido muito difícil para mim. Eu não devia ter feito o que fiz e você tentou me alertar. Eu acho que aquilo me quebrou. Caius volta no tempo, se lembra de uma conversa que teve com Magnus. Em meio a uma batalha, Magnus questiona Caius, diz: falou com Titus? Caius responde, Magnus diz: ele disse que eu seria o general do exército quando ele for imperador. Também me ofereceu uma propriedade no litoral. Caius estende sua mão em direção a Magnus, diz: eu sinto muito. Sei que era isso que você queria. Faz o que ele pediu e fica com Tito em meu lugar. Já Magnus responde, Caius diz: o Titus nunca me suportou, ele nunca me daria uma oportunidade dessas. Magnus quer saber o que Titus pediu para Caius. Caius responde, Magnus diz: ele quer que eu coloque fogo no templo. Já Magnus diz a Caius: você é louco? Você não pode fazer isso. Com seu rosto bem próximo ao de Magnus, Caius diz: eu não posso ou você não quer que eu faça? Magnus aconselha, Caius diz: isso pode voltar para você como uma maldição. Já Caius responde, Magnus diz: se você quiser ficar com o título, eu te falei, é só fazer o que Titus pediu. Já Magnus diz a Caius: eu nunca faria isso. Eu nunca faria uma coisa dessa. Pelo visto, você ainda não entendeu a gravidade desse ato. A minha irmã, você tá pensando nela? Caius faz uma pergunta. Magnus diz: o que a Lucila tem a ver com tudo isso? Já Magnus responde, Caius diz: e se ela pagar pelo seu ato? E se o Deus dos hebreus se vingar de você e da sua família? Caius sorri e diz: pelos nossos deuses. Se é no Senhor dos hebreus que você acredita, tudo bem. Pra mim, ele não faz diferença nenhuma. Já Magnus interrompe as falas de Caius, diz: e isso te dá o direito de destruir o templo sagrado dessa gente? Tocando em Caius, Magnus diz: pensa bem, não comete essa loucura. Caius inclina seu corpo para frente com certa força, retirando assim a mão de Magnus, que estava sobre o seu ombro. Logo após, dá alguns passos à frente, ordena para que seus homens avancem. Destruam o templo. Após forçar a porta do templo com um enorme pedaço de madeira, Caius e seus homens entram ali. Caius lidera aqueles homens. É o primeiro a queimar objetos sagrados que há ali no templo. Tudo que ali é destruído, com certo arrependimento em seus olhos. Caius observa o templo em chamas. Magnus chega ali, também observa o templo. Caius se vira para Magnus e diz: eu não queria. Nesse momento, Caius é surpreendido por alguns homens que chegam ali durante a batalha. Caius recebe alguns golpes em seu rosto, ainda caído no chão. Com Caius ali vulnerável, seu inimigo se prepara para atacá-lo. De uma curta distância, Magnus vê que Caius corre perigo. Dali mesmo, Magnus lança sua arma, que atinge aquele homem de forma certeira. Magnus vai até Caius, estende sua mão, ajuda o rapaz a se erguer. Já de pé, olhando para Magnus, Caius agradece Magnus. Já Magnus responde, Caius diz: nossa amizade acaba aqui. Caius afirma que a maldição do ato que cometeu o acompanha nos dias atual. Caius diz: a maldição daquilo que eu fiz me acompanha até hoje e não há nada que eu possa fazer. Olhando para Magnus, Caius diz: o Deus de Israel levou a minha esposa naquela mesma noite. Já Magnus diz a Caius: você pode se desculpar com ele agora. Caius responde, Magnus afirma ao rapaz que o que fez não tem perdão.
Caio diz, o que eu fiz não tem perdão, eu sei. Sabe quantas noites miseráveis eu já tive? Em todas elas eu peço a Sômidos para me libertar desses malditos pesadelos, mas parece que até o Deus do sono me abandonou. Magnus interfere nas falas de Caio e diz, é porque Sômenos não ouve orações, mas Jesus ouve. Surpreso, Caio se levanta, já Magnus continua, diz, mas você sabe o que é mais incrível? Ele já sabia de todos os erros que você cometeria e ainda assim decidiu pagar por eles na cruz. Falas pausadas, Caio questiona Magnus diz, você é um deles? Magnus afirma que sim. Magnus diz, sim, eu sou cristão. Com falas firmes, alterado, Caio repreende Magnus diz, nunca mais ouse falar comigo. Nesse momento, os homens de Caio se aproximam. Já Magnus diz a Caius, quando você quiser falar, mas sobre o assunto me procura. Magnus dá alguns passos à frente, já Caius diz, vocês não podem se casar, você e a Valéria não poderão ser marido e mulher por causa dessa seita estúpida. Magnus observa Caius por um certo tempo, logo após se retira. Elisa se direciona até a casa do seu senhor. A moça demonstra certa aflição. Elisa acaba se esbarrando com seu senhor. Surpreso, o chama pelo nome. Já Caius pega Elisa pelo braço e a arrasta. Já em um local mais reservado, Caius questiona Elisa, quer saber o que a moça faz fora de casa. Caius observa Elisa, o senhor se preocupa. Quer saber o porquê Elisa está chorando. Se aconteceu algo. Elisa responde seu senhor diz, não se preocupe, senhor, tá tudo bem. Já Caius diz a Elisa, por que você está me chamando de senhor agora? Se ainda há pouco me chamou pelo nome, Elisa pede perdão ao seu senhor, diz, perdão, eu não deveria ter o chamado assim. Elisa pede permissão para ir sair dali. Já Caius responde sua serva diz, não, até você me chamar pelo nome. Caius aproxima seu rosto ao rosto de Elisa. Já Elisa balança sua cabeça, sinalizando não. Elisa diz, não podemos. Caius olha fixo para Elisa, logo após diz, olha para mim, Elisa. Caius diz, por favor, olha para mim. Olhando nos olhos de Elisa, Caius diz, não faz isso. Não faz isso comigo, não faz isso com a gente. Caius beija Elisa, que corresponde ao beijo dado por Caius. Ali, com o rosto unido ao rosto de Elisa, Caius implora para que Elisa se case com ele. Caius diz, case-se comigo e ninguém vai saber. Já Elisa responde, Caius diz, Deus vai saber e eu não posso fazer isso com ele. Elisa se retira. Caius fica ali pensativo por um certo tempo. Em um certo momento, Caius se vira, vê que Messalina está ali. Com certa pressa, Caius vai em direção a Messalina. Diz a moça, nós precisamos conversar. Furiosa, Messalina diz, você nunca me olhou assim. Com falas alteradas, Messalina questiona Caius diz, você só voltou comigo por causa dessa serva, não é? Caius é um homem de muito caráter, sempre sincero em suas palavras. Com certo jeito, Caius diz, eu nunca menti sobre nós dois. Messalina interrompe as falas de Caius diz, o que ela tem que eu não tenho? Caius fica em silêncio. Já Messalina diz, sabe de uma coisa? Não precisa responder. Eu não quero saber. Messalina se retira dali. Já Caius chega em casa agitado, é abraçado por suas filhas. Caius questiona suas filhas, as pergunta se Elisa está em casa. Zita informa seu pai que Elisa não está, saiu e ainda não retornou. Apressado, Caius se retira dali. Já na rua, Caius procura por Elisa com passos apressados, praticamente correndo. Caius procura por sua serva. O rapaz chega até esbarrar em algumas pessoas que estão ali. Caius chega até mesmo ser repreendido por um senhor. Em um certo momento, Caius se lembra de uma conversa que teve com Messalina. Messalina havia feito uma proposta a Caius e Messalina disse, é aquela serva cristã que te incomoda, não é? Vamos tirar esse estorvo do nosso meio. Apressado, Caius vai até Magnus. O pergunta, onde fica o esconderijo dos cristãos? Magnus responde, Caius diz, deixa os cristãos em paz. Já Caius diz, eu não estou interessado nos cristãos, é a Elisa, ela está correndo perigo. Magnus leva Caius até o esconderijo, chegando ali, Caius diz, vem Elisa, nós temos que sair daqui. Já Elisa responde, seu senhor diz, por favor, eu não posso. Caius vai até Elisa, pega pelo braço, com falas alteradas. Caius olha para os cristãos que estão ali logo após diz, será que vocês não entendem? Roma nunca vai aceitar essa crença de vocês. Já Elisa demonstra vontade e o desejo de querer ficar ali, com falas ofegantes. Falando rápido, Caius pede a Elisa que o acompanhe. Os irmãos se reuniram ali para orar em favor do irmão de fé Teófilo.
Magnus é informado que Teófilo foi levado. Durante o percurso, Elisa pede ao seu senhor que a venda. Já Caius responde. Elisa diz: eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que tirar você de Roma. Já em uma praça pública está Teófilo, com suas mãos amarradas. Um soldado que está ali responsável pelo cristão que acabou de ser preso diz: mas alguém gostaria de denunciar um cristão? Roma paga muito bem por isso. Se vocês desconfiam de alguém que possa ser um cristão, denunciem. Mesmo que vocês não tenham provas, denunciem, que iremos investigar. Os Domicianos estão pagando muito bem por cada cristão delatado. Isabela chega ali muito emocionada, observa Teófilo. Já Teófilo, com descrição, olha para Isabela, faz um gesto com sua cabeça, sinalizando não. Teófilo é retirado dali. Isabela chora bastante. Anacleto consola Isabela. Priscus chega ali do interior da sua liteira, observa toda a movimentação que há ali. Priscus vê Isabela abraçada. Anacleto acredita que seja somente mais um amante de Isabela, que é conhecida por Priscus como Máxima. Já Isabela faz uma pergunta. Anacleto diz: o que a gente vai fazer agora? Anacleto responde. Isabela diz: nós vamos orar. Não muito distante dali, Elisa se prepara para sair de Roma. Elisa se direciona até a liteira. Já Caio cita o nome de Elisa logo após diz: é melhor assim, a menos que você deixe de ser cristã. Já Elisa balança sua cabeça, sinalizando não. Caius estende sua mão e entrega a Elisa o torque que havia presenteado a moça há muitos anos atrás, quando Elisa era apenas uma pequena menina. Caius diz a Elisa: você se lembra do que eu te disse? Elisa dá um discreto sorriso, balança a cabeça, sinalizando sim. A moça entra no interior da liteira. Já Caius toca na liteira, dá um leve toque na liteira com suas mãos. Caius, Valéria e suas filhas ficam ali por um certo tempo. Da janela da liteira, Elisa os observa.